as apólices elas não cobrem. E isso fica registrado lá no documento, no instrumento, né? Fica lá descrito que a apólice seguro-garantia, ela não contempla prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. Ou seja, ela só contempla aqueles serviços contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra. E muitos agentes públicos não percebem isso. Olá! E hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. Estamos recebendo hoje ele que é contador e pós-graduado em licitações e contratos. Também é servidor público federal de carreira e atua como pregoeiro na Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Seja muito bem-vindo. Pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Rogério Pimenta. Muito obrigado, Ricardo. É uma enorme satisfação estar contigo aqui nesse Boletim Diário. Me sinto honrado de participar desse quadro tão maravilhoso aí que você lançou. É um quadro fantástico, realmente, o Boletim Diário que vem ajudando muita gente aí, principalmente gestores públicos e fornecedores, né, a expandir os seus conhecimentos. Então, fica aqui a minha aclamação, os meus parabéns por esse quadro fantástico que você vem tocando aí, Ricardo. E, para mim, é uma grande satisfação aí contribuir para o enriquecimento do quadro. Eu que agradeço, desde já, em nome de toda a família Forset, a sua disponibilidade, e eu tenho certeza que você vai deixar ainda mais rico este quadro aqui, pois o seu tema é importantíssimo. Então eu já quero transformar numa pergunta, porque esse até eu vou fazer várias anotações aqui. O tema do professor Rogério Pimenta é Seguro Garantia na 14133. Professor, o espaço é todo seu. Valeu, Ricardo. Bom, como muitos já sabem, né, o seguro-garantia é uma das modalidades de garantia contratual prevista na legislação, tanto na Lei 8.666 quanto na Lei 14.103, né? E o seguro-garantia ele visa assegurar o fiel cumprimento das obrigações previstas nos contratos administrativos, né? Então, assim, caso ocorra algum inadimplemento contratual por parte do tomador de serviço, a administração pública, previamente, ela vai instaurar um processo sancionatório, vai notificar a seguradora, é uma notificação prévia, né, já informando a seguradora de que, de fato, ocorreu uma falta contratual pelo tomador de serviço, tá certo? E aí, posteriormente, quando for constatado, de fato, após a segurada, né, a defesa prévia, e for constatado de fato que ocorreu mesmo essa falta contratual, esse inadimplemento contratual por parte do tomador de serviço, né, a apólice seguro-garantia será executada. Então, o objetivo é esse, assegurar o fiel cumprimento das obrigações por parte do tomador de serviço. Quando eu falo tomador de serviço, é a empresa contratada, tá ok? Quando o seguro-garantia ele chega na administração pública, né, os servidores do órgão ou da entidade pública, geralmente, né, são os servidores públicos da área de contratos, eles, de praxe, eles analisam a apólice a fim de verificar se todos os dados que constam naquela apólice está em conformidade com os ditames do termo de referência ou do edital. Dados são esses, né, desde dos dados mais básicos, como a razão social do segurado e do tomador, CNPJ, endereço, né, verifica também a importância assegurada, que geralmente é 5% do valor contratual, do valor inicial do contrato, tá certo? Verifica também a vigência da apólice, que isso aí eu vou falar daqui a pouquinho com mais detalhe, a questão da vigência da apólice seguro-garantia, e o objeto, o seu objeto. O objeto da apólice, Ricardo, é um assunto que eu julgo assim, de extrema importância, porque eu tenho visto muito, dentro da administração pública, os agentes públicos não darem muita atenção à questão do objeto da apólice, né? Eles verificam mais a questão lá dos dados do tomador, do segurado, o valor da importância, a importância assegurada, né, que é o valor que constam na apólice, a vigência, mas não dão muita importância à questão do objeto. O objeto, ele é importante por quê? Porque o objeto ele pode estar ali discriminado na apólice, redigido de forma equivocada. Se tiver de forma equivocada, é problema.
Vou dar um exemplo. Vamos supor que lá no objeto da pólice esteja que o seguro-garantia ele vai cobrir o contrato de número 10 de 2022. Mas, na verdade, esse número está errado, não é o número 10, é o número 1. E aí, no momento que for executar a pólice, a seguradora vai negar. Opa, está errado isso aqui. Né? Aqui está dizendo que o contrato é de número 10, mas o contrato pelo qual o senhor está se referindo é o contrato de número 1. Então, tem que conferir o objeto. Outro detalhe importante é quando se trata de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. Eu já vi algumas apólices, Ricardo, que quando se trata desse tipo de serviço, as apólices elas não cobrem. E isso fica registrado lá no documento, no instrumento. Né? Fica lá descrito que a apólice seguro-garantia ela não contempla prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. Ou seja, ela só contempla aquele serviço contínuo sem dedicação exclusiva de mão de obra. E muitos agentes públicos não percebem isso. Tá? Também, quando se trata de uma prorrogação de contrato, o correto é o objeto fazer menção ao termo aditivo do contrato. E muitas vezes não faz. Né? Só diz que a apólice está cobrindo o contrato. E aí, quando de fato ocorrer a execução da apólice, a seguradora pode questionar. Né? Opa, mas aqui no objeto está dizendo que não é o termo aditivo, está dizendo que é o contrato, e o contrato já se encerrou. Então, é importante, sim, os agentes públicos se atentarem a essa questão do objeto da apólice, seguro-garantia. Tá joia? Fazendo um paralelo aqui da nova lei de licitação com a N5 e também com a lei 8666, eu vou falar um pouquinho aqui da vigência, né, da vigência do seguro-garantia, que tem algumas diferenças, né, entre a N5 e a nova lei. Na N5, fica bem claro que a vigência da garantia contratual acompanhará toda a vigência do instrumento contratual, acrescentando-se ainda 90 dias após o seu término, né? Agora, já na nova lei, ele não faz menção expressa a esses 90 dias. Na nova lei diz que o seguro-garantia, né, ele vai cobrir a vigência contratual, acompanhando a vigência do contrato ou uma vigência superior ao contrato. Ou seja, menciona tão somente que o prazo de vigência da apólice deverá ser igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato. Ele não menciona o período de 90 dias após o término da vigência do contrato. Então, essa é uma diferençazinha entre a N5 e a nova lei. Tá certo? Agora, Ricardo, em ambos os dispositivos legais, cumpre ressaltar também, deverá haver um endosso do seguro-garantia pela seguradora quando da prorrogação da vença. Assim que o contrato é prorrogado, né, obviamente a empresa contratada ela deve apresentar o endosso da garantia, bem como a sua atualização da importância assegurada quando ocorrer reajuste do valor do contrato em sentido amplo. Quando eu falo reajuste em sentido amplo, está enquadrado, englobando reajuste em sentido estrito, repactuação e equilíbrio econômico-financeiro. Tá bom? O seguro-garantia ele continuará em vigor mesmo quando a empresa contratada não pagar o valor do prêmio dentro dos prazos acordados. Isso aí é interessante, né? Porque isso aí por si só já nos dá uma dimensão de que a natureza da apólice garantia em contratos públicos ele é diferente da apólice seguro-garantia tradicional, né? Das apólices de outros seguros, como o seguro de automóvel, por exemplo, né? Porque num seguro de automóvel, né, se o cliente deixar de pagar o valor do prêmio ou o valor da mensalidade, né, seja lá o que for, é suspensa, a garantia ela é suspenso de imediato, né, o seguro ele fica suspenso de imediato, né, já quando se trata de apólice seguro-garantia a fim de assegurar o fiel cumprimento de contratos públicos, isso não acontece. Quando a empresa contratada deixa de pagar o valor do prêmio, o apólice de seguro-garantia continua em vigor. Então, assim, isso também, como eu falei anteriormente, além de nos dar essa dimensão de que, de fato, a apólice de seguro-garantia em contratos públicos, ela tem, assim, uma natureza diferente de outros seguros tradicionais, né? É importante ressaltar, Ricardo, que essa apólice seguro-garantia em contratos públicos, ela tem, assim, uma questão de não deixar a seguradora
responsável de forma exclusiva. Né? Então, assim, a seguradora, ela não fica responsável de forma exclusiva a fim de executar aquela apólice. Né? Há um acordo de contragarantia junto ao tomador de serviços, né, com o intuito do tomador de serviços posteriormente ressarcir a seguradora. Então, assim, o valor do prêmio da apólice seguro-garantia, ela não vai servir apenas para poder formar aquele fundo de cobertura de sinistro, né? Tem também esse acordo de contragarantia que a seguradora faz com a empresa contratada a fim de ressarcir. Então, ressarcir a seguradora. Então, assim, é algo, né, que, como eu falei, a cobertura de sinistro não fica exclusivamente responsável pela seguradora. Né? O tomador de serviço também é responsável. Tá joia? A lei não deixa claro também se o seguro-garantia, a nova lei, né, a lei 14.133, ela não deixa claro, Ricardo, se o seguro-garantia ela poderá ser substituído por outra modalidade de garantia. Né? Por exemplo, quando vai prorrogar um contrato, né, tem que realizar o endosso dessa garantia, a empresa contratada ela apresenta a nova garantia, endossando a garantia, mas a lei ela não deixa claro se pode ser substituído por uma outra garantia, uma outra modalidade, caução ou fiança bancária. Né? Então a lei ela não deixa isso claro. Na minha opinião, não vejo nenhum impedimento em substituir a apólice seguro-garantia por outra modalidade de garantia, seja caução ou fiança bancária, ou em títulos de dívida pública, ou vice-versa também, né? Se a empresa contratada, ela tiver apresentado uma fiança bancária, quando for prorrogar o seu contrato, eu não vejo nenhum impedimento em substituir pelo seguro-garantia. Como eu falei, a lei não deixa claro, mas eu entendo, não vejo impedimento em substituir. Tá certo? Perfeito, professor. Eu estou aqui pensando, né, com conversas de bastidores, ele falou que ia no improviso. Então, para você que está acompanhando a gente aqui embaixo estão as redes sociais do professor. Não deixe de entrar em contato com o professor também, porque se no improviso ele já deu essa aula para a gente, imagine agendando um bate-papo aí com você que acompanha aqui o nosso quadro. Lá no Instagram do professor tem vários temas aí. Então eu vou te pedir, professor, para que reforce esse convite e, se possível, faça aí as suas considerações finais, que aí depois eu faço o fechamento aqui do nosso bate-papo também. Por favor, professor. Joia, Ricardo. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Então siga lá, gente. Licitação para empreender. Lá eu dou várias dicas, né, para as empresas entrarem no mercado público. As empresas que têm interesse em entrar nesse mercado, lá segue várias dicas no meu Instagram. Segue lá, viu? Licitação para empreender. Só para poder fechar agora, Ricardo, eu vou entrar aqui num tema polêmico, tá? Por favor. Vamos lá. Assim que é bom nesse quadro aqui. Na IN5, né, a garantia, eu vou falar agora sobre o prazo para apresentar o seguro-garantia. Na IN5, a IN5 deixa claro, né, que o seguro-garantia deve ser, a garantia, até qualquer garantia, seja caução, título de dívida pública, fiança bancária, a garantia deve ser apresentada dentro do prazo de 10 dias úteis, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da administração pública contratante, após a assinatura da avença. Tá? Agora, olha só o que a nova lei diz. A nova lei diz o seguinte: o edital fixará prazo mínimo de 1 mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro-garantia. Ô, Ricardo, eu sinceramente não consegui entender qual foi a intenção do legislador aí, porque realmente para mim, da minha visão, não faz sentido algum apresentar a pólice garantia para a administração pública antes da assinatura do contrato. Tá? Porque, assim, as seguradoras, elas precisam do contrato assinado, do contrato formalizado, a fim de analisar lá todas as peculiaridades do contrato, as cláusulas contratuais, mensurar o risco daquele contrato, né, dos serviços a serem prestados. Então, assim, como é que na nova lei, né, menciona, deixa claro, né, que a apólice ela deve ser apresentada antes da assinatura do contrato? Para mim não faz sentido, eu realmente não consegui entender. Nesse sentido, eu até faço aqui uma recomendação que as seguradoras, nesse caso, eles passam a considerar a minuta do contrato. Né? A minuta do contrato ela é um anexo do edital, né? E a minuta ela já foi aprovado lá pela jurídica do órgão contratante, porque quando o certame ele é homologado, né, a minuta do contrato ela já foi aprovada pela jurídica, então não vai ter alteração nenhuma da minuta do contrato.
apesar de não ser um contrato formalizado, mas não vai ter alteração. A não ser que seja, que é necessário alterar erros materiais, mas isso aí é uma mera formalidade, né? A não ser que fazer uma retificação de algum erro material, mas a essência jurídica da minuta do contrato ela não será alterada. Então, eu recomendo que as seguradoras, nesse caso, eles levem em consideração a minuta do contrato, tá joia? Porque a nova lei realmente, ela deixa claro que antes da assinatura do contrato deve ser apresentado a apólice seguro garantia. Outra coisa que eu não consegui entender muito bem, Ricardo, é essa questão também desse prazo de 1 mês após a homologação. Então, quer dizer que a administração pública ela tem que aguardar 1 mês para assinar o contrato, né? Porque se é no mínimo 1 mês após a homologação do certame, que tem que apresentar o seguro garantia, então a administração pública ela tem que aguardar no mínimo 1 mês para assinar o contrato. Isso aí, na minha visão, contraria os interesses públicos, né? Vai de afronta, vai contra os princípios da eficiência administrativa, né? O princípio da celeridade processual. Então, realmente, é uma polêmica que, tomara a Deus que mais para frente os órgãos de controle possam, ao menos, sanar essa inconsistência da nova lei, né? E acredito que mais para frente os tribunais de contas vão ter uma resposta a respeito disso. Tá joia? Perfeito, professor. É isso, Ricardo. Levantada a polêmica aí, se você acompanha aqui o nosso vídeo, de repente tem uma visão diferente, ou quer bater um papo aí com o professor, tá aparecendo aqui as redes sociais dele, mande lá um direct, ou mesmo comente aqui no vídeo, para que nós possamos transmitir aí a sua dúvida, ou o seu eventual comentário aí também para o professor. E nós gostamos disso aí mesmo, viu, Rogério? Que sempre os temas aí você deixou claro, né? A importância aí, a atenção agora na minuta aí, só o tempo que vai mostrar isso para todos nós, porque você bem observou, talvez possa trazer um pouco de morosidade aí para os processos, né? Eu tenho certeza que não é a intenção da administração aí. Rogério, foi um excelente papo. Eu agradeço mais uma vez aí, em nome de toda a família Forset, o seu tempo, a sua disponibilidade, e eu tenho certeza que em breve você volta aqui, talvez com a continuação deste vídeo ou até mesmo outra temática. Com a sua vinda aqui, Rogério, eu reforço o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço mais uma vez, Ricardo, pelo convite. Como eu falei, para mim é uma honra participar desse quadro extraordinário que é o Boletim Diário, viu? Sinto-me lisonjeado e pode contar comigo aí nas próximas oportunidades. Tá joia? Obrigado mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima. Grande abraço.